E eu quero compartilhar com você. Então, tá mexendo no meu microfone aqui, tá bem ruim agora. Ficou bem ruim. Tá bem com eco. Aleluias. Eu quero compartilhar com você, irmãos, algo que eu aprendi e algo que mudou a minha vida. E é uma matéria também do Rema. E o que a gente vai falar é algo que a gente aprendeu, irmãos. E é algo que existe a minha vida antes disso e a minha vida depois disso. E a minha vida financeira, principalmente, antes de aprender essas coisas e depois dessas coisas. Hoje eu vou falar, irmãos, sobre a vida de prosperidade depois que você aceita Jesus Cristo, depois que você tem o conhecimento de Jesus. Como eu falei para você, eu me converti, eu tinha 21 anos, então eu tenho 25 anos, mais ou menos, de evangelho. Aí você fala assim: pastor, você começou a prosperar porque você virou pastor. Conversa, rapaz. Eu comecei a prosperar quando eu aceitei a Jesus. Minha vida começou a mudar. Tá certo que quanto mais você tem conhecimento, há uma aceleração. O Rema, por exemplo, acelerou essa prosperidade na nossa vida. Mas nós começamos a pastorear a igreja tem 9 anos, 8, 9 anos mais ou menos. Então, desses 25 anos. Ou seja, o que nos tornou próspero não foi ser pastor. Muito pelo contrário, foi aceitar a Jesus e seguir os seus princípios. Sabe por quê, irmãos? Nós aprendemos que Jesus, Ele quer nos levar para o céu, amém? E os seus princípios, a sua palavra, quer nos manter bem aqui na terra, quer que você prospere aqui na terra. E nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa noite. E eu quero compartilhar com você sobre essa vida de prosperidade depois do novo nascimento, depois que você aceita Jesus. Se você não está provando disso, você precisa provar disso. Provai e vede que o Senhor é bom, amém? Ele é muito bom. E nós vamos falar, às vezes está faltando o quê? Justamente conhecimento, para que a tua vida destrave, para que a tua vida financeira destrave. Pastor, mas você vai falar sobre prosperidade na igreja? Você não tem medo de falar de prosperidade? Não tem não, irmãos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, porque nós vivemos isso, porque eu sei quem eu era e sei quem eu sou, e sei que dá para você prosperar da maneira correta, sem mentir, sem roubar, ter uma vida justa, ter uma vida íntegra. Dá para você fazer isso, irmãos. Tem muita gente aí que foi picareta, que talvez pregou de forma errada, talvez para usurpar, para usufruir daquilo que não é deles. Irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe advogado bom e advogado ruim, existe médico bom, médico ruim, existe pastor bom, existe pastor ruim. Você escolhe, irmãos, quem vai atender você, né? Qual é o médico que vai atender você, qual é o advogado que vai atender você, e qual é o pastor que vai atender você. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui no nosso ministério, no Ministério Verbo da Vida, nós somos pastoreados, que é um alívio maior do mundo, e você deveria dar glória a Deus por isso. Nós temos supervisão, irmãos, nós temos pessoas que monitoram todas as finanças da igreja, pessoas da igreja, pessoas fora da igreja, 3 órgãos fora da igreja e 2 aqui dentro da igreja, para vocês terem ideia. Por que, irmãos? Segurança para mim, e traz autoridade para poder falar isso que eu estou falando para você sobre finanças, sobre prosperidade. Porque aqui, irmãos, se tem lugar que o pessoal é picareta, aqui você está num bom lugar, amém? Você pode ver, irmãos, a prosperidade neste lugar, cada dia mais e mais. Quem está com a gente desde o início sabe o que nós estamos falando, amém? Vamos lá. Uma coisa que a gente aprendeu durante esse tempo, irmãos, e eu quero compartilhar com você. Essa é uma chave poderosa, eu creio que vai abençoar muito a tua vida. Uma coisa que nós aprendemos ao longo da caminhada é que os recursos, eles seguem a visão. Eu acho que está muito alto aqui na frente os PAs. Pode baixar um pouquinho para mim? Valeu, Lucas. Os recursos, eles seguem a visão. E talvez se você baixar os retornos também melhora, para não ficar eco. Os recursos, eles seguem a visão. Eu aprendi isso na prática, na pancada, muitas vezes, irmãos. É uma chave poderosa, porque tem gente que não sabe disso. Ele quer ter do lado de fora aquilo que ele não tem dentro. Você sabia que muitas vezes o que você não tem ainda do lado de fora é porque você quer ter algo que você não tem dentro? Você quer ter algo que às vezes alguém tem. Você viu o carro de alguém, aí você quer ter o carro daquela pessoa, só que você não tem aquele carro dentro de você. Você viu a prosperidade na vida de alguém, mas você também quer ser próspero, mas você não tem a prosperidade dentro de você. Ou seja, você quer ter algo para você que você não tem dentro. E nós aprendemos, irmãos, que a prosperidade, os recursos, eles seguem a visão. Como isso, pastor? 3 João, capítulo de número 1, só tem um capítulo, verso de número 2. Olha o que está escrito lá. Amado. Irmãos, mais do que o que está sendo falado, pensa em quem está falando. A Bíblia fala que João,
existem 12 discípulos. Dos 12, tem 3 que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Dos 3, só um reclinava a cabeça no peito de Jesus. Só um ficou até o final e não morreu como os outros. Só um, chamado João. Olha para você ver, para esse João foi dado a palavra do Apocalipse, a revelação das coisas finais. Olha para você ver a importância desse homem, para que você entenda o que ele está falando. Ele está falando assim: amado, acima de tudo, ou seja, acima de tudo aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando, em primeiro lugar, acima de tudo, eu faço votos por tua, o quê? Por tua o quê? Por tua pobreza, por tua miséria, por tua o quê? Coloca lá, 3 João, capítulo de número 1, verso de número 2, por isso que o pessoal não está lendo, o pessoal da mídia não botou aqui, né? Eu falei errado, 3 João 1, 2, ok? Amado, acima de tudo, faço votos por tua o quê? Por tua o quê? Está escrito na Bíblia, sim ou não, irmãos? Quem disse isso é a pessoa que andava com Jesus. Se prosperidade fosse ruim, você acha que João, discípulo de Jesus, ia falar isso? Ia falar assim: rapaz, olha, toma cuidado. Porque tem gente que fala: cuidado com esse negócio de prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente também deveria ter cuidado com andar de carro. Por quê, irmãos? Porque carro vai gasolina. Gasolina pega fogo, sim ou não? Explode, sim ou não? Deveria ter cuidado então, mas você não pensa quando você vai entrar num carro que gasolina pega fogo, que gasolina pode explodir? Você não pensa nisso. Por quê? Porque você entende que o carro está conectado de uma maneira que vai funcionar, ele vai tirar o bom proveito da gasolina e não o mau proveito. Tem gente que fala: toma cuidado com prosperidade. Deveria ter cuidado também de ter energia elétrica em casa, porque quem encosta na energia pode morrer eletrocutado, não é assim ou não é? Se você encostar nos 2 fios lá, a pessoa segurar lá, pode morrer. Mas por que tem energia em casa então? Porque ela sabe que se a energia for usada da maneira correta, vai trazer luz para a tua vida, vai trazer benefício para você. Essas pessoas, irmãos, são muitas vezes hipócritas. Elas falam assim: cuidado com prosperidade, mas chega no final do mês, ela quer o salário do patrão próspero, ela quer o salário da empresa próspera, ela quer que a sua empresa cresça, mas ela quer o dinheiro dela no final do mês. Então tem muita gente hipócrita, irmãos, lascando o pau de prosperidade. Mas por quê? Primeiro, porque não são. Logo você vê, quem fala mal de prosperidade não é próspero, porque não tem prosperidade dentro. Pode ver, irmãos, todas as pessoas que falam mal de prosperidade, ela não é próspera. Ela pode até ter dinheiro que recebeu de alguém e usa de uma maneira errada ainda. Mas você entenda isso, pode olhar, irmãos, são pessoas que não construíram ou não constroem nada, e elas não querem que você construa e que você não prospere também. Por quê? Porque a prosperidade do outro demonstra a minha pobreza. Já reparou nisso? A prosperidade do outro muitas vezes incomoda. Por que a prosperidade incomoda tanto, pastor? Porque ela revela muitas vezes a minha pobreza. E ela revela que o Deus é o mesmo. Por que uns prosperam e outros não? Ela revela que muitas vezes eu não quero seguir os princípios. Porque a Bíblia diz, em Isaías capítulo de número 1, verso de número 19: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, qual é a diferença então, pastor? Por que alguns comem e outros não comem? Porque uns querem, outros também, mas alguns não ouvem. Ouvir é o quê? Ele está falando, ouvir é seguir os princípios, é seguir aquilo que Deus fala, é fazer aquilo que Deus pede para fazer. Se Deus está falando, dê 3 pulinhos, meu filho, dê 3 pulinhos. Se Ele está falando para você dar uma volta, 7 voltas numa cidade murada, dê 7 voltas da cidade murada. Deus, às vezes, muitas vezes, Ele vai pedir coisas inusitadas para você. Faz isso, Ele está pedindo. Agora, não quer fazer aquilo que Deus pede e quer prosperar, não vai ser próspero, vai ser pobre a vida toda, miserável a vida toda, e não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com a igreja, e não tem nada a ver com o país, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com a cidade, não tem nada a ver com a sua família. Tem a ver com aquilo que você tem dentro, não tem visão, ou que você não tem visão. Olha o que está escrito, irmãos. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Prosperidade no reino de Deus não começa no bolso. Prosperidade no reino de Deus começa na alma. Vou falar de novo para você. Prosperidade no reino de Deus não começa no bolso. Prosperidade no reino de Deus começa na alma. Diga na alma. Diga alma. Diga alma próspera. Diga eu tenho uma alma próspera. Você precisa ter uma alma próspera.
Olha o que está escrito lá em Provérbios, capítulo de número 23, verso de número 7. A parte A, vamos ler aqui, para que você olhe e creia mais. Provérbios 23, 7. Aleluia. Porque como imagina em sua, assim ele, você é como você imagina na sua alma. Por que ficou calado? Porque às vezes você olha do lado de fora, você agora está começando a enxergar o que você tem do lado de fora. Muitas vezes, ou o que você não tem do lado de fora, é porque você não tem do lado de dentro. Pastor, estou vivendo uma escassez do lado de fora. Pois é, a escassez está dentro de você, não está fora. Se a tua alma for próspera, se você preencher essa lacuna de escassez dentro de você, você vai começar a prosperar do lado de fora. Todas as pessoas que estão perto da gente, irmão, que elas chegaram aqui, e a grande maioria delas, irmãos, está pensando que o pessoal chegou aqui rico, chegou aqui milionário? Não, irmãos, muitos chegaram aqui quebrados, devendo na verdade. Que quando chegaram a zerar, a pagar as dívidas, já estava prosperando. Já era prosperidade, pagar as dívidas já era prosperidade. Está 0 a 0, já estava se sentindo próspero. Mas todos eles, irmãos, durante esses 11 anos que nós estamos aqui, nós estamos ensinando as mesmas coisas, e todos aqueles que colocaram em prática prosperaram. Inclusive nós somos os primeiros, irmãos, a colocar em prática o que nós pregamos. Então eu trabalho no mundo secular, e aquilo que eu ensino aqui, eu coloco em prática lá onde eu trabalho. E a cada dia, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou prosperando mais e mais. Porque, irmãos, eu falo, eu estou ensinando, eu estou praticando. Se os outros não querem viver isso, problema dos outros, eu quero viver isso para a minha vida. E eu tenho certeza, irmãos, que aqueles que não querem viver isso, é porque eles ficam somente criticando lá de fora, eles não têm coragem de entender que eles precisam primeiro ter a visão do lado de dentro, para que eles possam gerar essa visão dentro, para que eles possam ter isso lá de fora. Nessa igreja, irmãos, eu lembro que pastor Humberto, quando ele veio aqui, estava ele e pastor Júnior ali na frente, ele olhou para mim e ele falou assim: Fabiano, tudo o que você está tendo do lado de fora, é o que tem dentro de você. Ele olhou para mim e ele falou assim: está vendo esse prédio? É porque estava dentro de você, aí se manifesta do lado de fora. Mas se não tivesse dentro de você grandeza, não tinha grandeza do lado de fora. E eu quando entendi isso, irmãos, ao longo dos anos a gente foi entendendo isso, e a gente começou a fazer o quê? Gerar visão, gerar visão, gerar visão, gerar visão, dentro da gente, irmãos. Às vezes você ia lá em casa, ou algumas pessoas que iam lá em casa, lá no banheiro, tinha foto lá de carro, tinha foto de casa, tinha foto disso, foto daquilo, foto de viagem, eu tenho a foto até hoje lá no meu computador lá, o passaporte que a gente tirou. Eu tenho certeza que a gente vai viajar, aí a gente fica olhando assim e fala assim: rapaz, mas por quê? Gerando visão mesmo, gerando aquilo, do lado de dentro primeiro. E todas essas coisas, irmãos, estão se manifestando, e se manifestam do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não sustenta confusão, Deus sustenta visão. Se você está confuso dentro de você, eu não sei o que eu quero. Bom, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Vou falar de novo para você: se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Não reclama do que você tem. Você primeiro precisa saber o que você quer. Você precisa ter a visão dentro de você. Você precisa ter a visão dentro de você, daquilo que você quer. Amém? Depois disso, irmão, nós entendemos que antes de Deus te entregar algo, Ele vai mostrar para você. Antes de Deus te entregar algo, Ele vai mostrar para você. Como assim, pastor? Vamos lá em Gênesis capítulo de número 39, verso de número 2. Gênesis 39, nós vamos ler o 2 e o 3. Uma das coisas que a gente aprende, irmãos, com esses versículos, é que José não recebeu os recursos primeiro. Primeiro José recebeu os sonhos. A visão não evita o processo, mas sustenta ele. A visão, irmãos, não vai tirar você do processo, mas vai sustentar você durante o processo. Você vai ver que é muito mais fácil quando você tem uma visão. O sangue pode dar na canela, mas você vai lá e vai alcançar, vai conseguir, vai acontecer. Olha o que aconteceu com José. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial. Todos nós sabemos da história de José. Deixa eu fazer, para quem não conhece, todos nós não, né? Às vezes alguém não conhece. José era um filho, e ele foi um filho da velhice de Jacó. Ele era o filho mais querido por Jacó. E um dia, um de 11, com 12 filhos com ele, né? E um dia, José teve um sonho, 2 sonhos na verdade. O primeiro sonho, José sonhou que o feixe dele
se levantava, ficava em pé, e os 11 outros feixes se inclinavam perante o feixe dele. E ele contou para os seus irmãos, bem animado, e os irmãos dele ficaram arretados com ele, porque José era muito sonhador, falava assim: então você está querendo falar que a gente vai se curvar perante você? Você vai crescer, vai ficar sobre nós, vai dominar a gente? Ficaram com raiva dele. Pouco tempo depois, José também sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Aí os irmãos dele ficaram arretados também com José, e aí falaram para ele assim: então você está querendo falar, o pai de José mesmo, Jacó, falou assim: rapaz, toma cuidado, você está querendo falar o quê? Que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos se curvar diante de você? Aí a Bíblia fala que José falou isso para ele, mas José guardou isso dentro dele. José olhou assim e falou assim: rapaz, tem algo diferente desse menino. No entanto, que ele fez uma túnica diferenciada para José. Mas depois disso, os irmãos de José, arretados, irmãos, fizeram o quê? Venderam José. Colocaram ele numa cisterna, num buraco, depois passou o pessoal e venderam José. Sabe, irmãos, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, quando você quiser crescer, quando você falar de crescimento, quando você falar de sonhos, vai ter gente que vai querer impedir você. Vai ter gente que vai querer colocar você no buraco, vai ter gente que vai falar para você que não vai dar certo, vai ter gente que vai falar que você não tem, vai ter gente que falar que você não é, mas deixa eu falar uma coisa para você: você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode o que a Bíblia diz que você pode. Falaram para José, irmão, jogaram José no buraco, venderam ele como escravo. E aí José agora está na casa de Potifar, a pessoa que comprou José. Olha o que acontece: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Verso número 2: o Senhor era com quem? Que veio a ser homem o quê? E estava na casa de seu senhor egípcio. O segredo de José não era onde ele estava, era com quem ele estava. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: o segredo da tua prosperidade não é aonde você está, é com quem você está. As pessoas vão falar assim: mas aquela pessoa, naquele lugar, pois é, naquele lugar você vai prosperar, naquele lugar você vai crescer. Por quê? Porque o Senhor é com você. Diga: o Senhor é comigo. Ah, irmãos, o Senhor era com José, que veio a ser, não ter. José não tinha dinheiro, ele tinha prosperidade. Ele se tornou um homem próspero, porque Deus era com ele. E deixa eu falar uma coisa para você: um homem próspero, uma mulher próspera, é um homem, uma mulher bem sucedido, com ou sem dinheiro. Correto, né? Porque muitas pessoas associam a prosperidade somente ao dinheiro. Ei, José não tinha dinheiro, estava na cadeia, mas a Bíblia diz que José veio a ser um homem próspero, e estava preso, e não tinha dinheiro. Então você precisa entender que um homem próspero é um homem e uma mulher bem sucedida, com ou sem dinheiro. Ei, o dinheiro não determina a tua prosperidade. A tua prosperidade é determinada pelo Deus que você serve, o Deus que você anda, aquele que está com você. Esse que determina a tua prosperidade. Por isso que você é próspero do jeito que você é. É pelo Deus que você tem, é quem anda com você. Deixa eu ler isso para você. Deus revela no invisível antes de manifestar o visível. Deus revela no invisível antes de manifestar o visível. Eu lembro de José aqui, está no processo, por exemplo, do bambu chinês. Tem a história do bambu chinês que fala que durante 5 anos, você planta um bambu, daquele bambu chinês, plantou ele, durante 5 anos, irmãos, você não vê nem a resta dele. Talvez algumas pessoas durante o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, canse de regar, canse de adubar, canse de falar assim: isso aqui não vai dar não. Vai ter gente que, parente seu, amigo seu, falar assim: rapaz, tu fez tanto tempo que está servindo ao Senhor, tanto tempo que tu está aí, está parecendo que está que nem José, está preso, não sai do canto. E aí, deixa eu falar uma coisa para você: o bambu chinês, ele fica 5 anos, irmãos, e ele não cresce nada para fora da terra. Ele está crescendo para baixo. Raízes, profundidade, raízes, processo, planejamento, está se organizando por dentro, está gerando visão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: no 5º ano, a partir do 5º ano, o bambu chinês cresce, no mínimo, durante um ano, 7 metros. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: está preparado para um crescimento? Ei, você está ajustando a visão dentro de você, está preparado para o crescimento?
Tem gente aqui que está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ei, pode ser que esse ano o crescimento aconteça de forma extraordinária na sua vida. Vai crescer muito mais, irmãos. Em vez de crescer 1 metro por ano, no 5º ano cresce mais de 7 metros. E ele alcança mais de 25 metros, irmãos. Mas antes disso ele teve que ajustar as coisas dentro, ele teve que gerar visão, ele teve que ter profundidade, ele teve que ter raiz, teve que ter fundamento. Sabe, por isso que algumas pessoas não prosperam, irmãos, ou até começam, aí depois cai, porque não tem raiz, não tem planejamento, não tem princípios. Outra coisa que nós aprendemos é que o plano original de Deus sempre foi abundância para o homem. 2 améns. Porque talvez você cresceu em escassez, talvez cresceu em pobreza. Eu lembro de o pastor Edgley é médico, e ele falando, pastor Júnior uma vez, eles comentando um com o outro. Aí pastor Edgley falando assim: rapaz, eu não sei o que é passar necessidade, de não ter algumas as coisas em casa, de não ter. Eu cresci já num lar suprido de todas as coisas. Eu não sei o que é isso. Você já parou para pensar, irmãos, que tem gente na terra que não sabe o que é pobreza, não sabe o que é miséria, não sabe o que é não ter o pacote de feijão, não sabe o que é não ter um tênis, não sabe o que é não ter uma roupa, não sabe o que é não ter dinheiro. Você já parou para pensar nisso aí? Que talvez seja você que está vivendo algo que você, é a sua vida, é a sua realidade, mas essa realidade não é de todo mundo. E deixa eu falar uma coisa para você: sabia que você pode mudar a sua realidade e a partir de hoje você declarar que não existe mais falta dentro de você, que não existe mais nada que falta dentro de você, que você está suprindo de todas as coisas dentro de você? Porque se você suprir tudo dentro de você, irmãos, é questão de tempo de suprir do lado de fora. É questão de tempo de do lado de fora e se manifestar que estava dentro de você, se manifesta do lado de fora. Pastor, onde está escrito isso? Nós vemos que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus não colocou o homem num lugar deserto. Deus não colocou o homem na caatinga. Deus não colocou o homem num açude sem água. Não, a Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden. Esse jardim é chamado de pomar, lugar de delícias, aonde o homem tinha tudo, suprido de todas as coisas. A ideia de Deus é que o homem seja suprido de todas as coisas. Um amém. A ideia de Deus é que todo homem seja suprido de todas as coisas. Deus criou o homem para isso, e suprir de todas as coisas. Ele e Eva estavam no lugar onde estava suprido de todas as coisas. Mas de repente, eles fizeram aquilo que eles não eram para fazer, não deveriam fazer. E aconteceu o que, pastor? Pecado. E quando entrou o pecado, uma das coisas que entrou foi a miséria. A maldição, uma das maldições que o homem encarnou por conta do pecado é a miséria, a doença, pobreza, miséria, doença, morte. De Deus, o homem se separou de Deus. Nós vamos entender isso, irmãos, que durante os longos anos que nós estamos no Evangelho, nós vamos percebendo que lá em Romanos, capítulo de número 3, verso de número 23, que o homem foi criado em um ambiente de provisão e governo, e o pecado gerou a escassez. Mas antes disso, o pecado gerou a perca de posição. Porque o que gerou a pobreza, irmãos, a miséria, foi Adão e Eva perder a posição. Perdeu a posição, aí desencadeou. Ou seja, tem gente que está procurando riqueza, procurando dinheiro, procurando isso, mas esquece da posição, aí perde tudo. Olha o que está escrito lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Então a gente fala assim: e agora, pastor? Se todos pecaram e eles carecem, eles precisam da glória de Deus, como é que fica isso? Como é que eu prospero se eu estou vivendo em pecado? E uma das maldições do pecado é a pobreza e a miséria. Nós vamos entender isso, que Deus, Ele não quer que nós andemos assim. A Bíblia diz que Jesus, como o segundo Adão, Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova. Ele pagou o preço na cruz do Calvário e nos deu uma condição, diga condição, para ter uma vida nova.
A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Ou seja, aonde Adão errou, Jesus acertou. Jesus resgatou. E trazendo isso para a minha vida, para a sua vida, lá em Jeremias, capítulo de número 29, verso de número 11. Olha o que diz o profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Coloca na NVI, Nova Versão Internacional, ok? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los o quê? Fazê-los o quê? E de não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. A vontade de Deus é que você prospere, sim ou não? Sim ou não? Porque, irmãos, é o plano original dele. Salmos capítulo de número 35, verso de número 27, abra lá. Está escrito: cante e se alegre aqueles que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, 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 glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Tem servo aqui? Olha lá. Não, coloca na RA. Volta lá para a RA. Revista e atualizada. Ok. Cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais. Essa palavra comprais quer dizer alegria. Deus tem alegria na sua prosperidade. Deus tem alegria quando você prospera. Amém? Esquece esse negócio que você foi na sua casa, talvez na sua família, talvez na sociedade, talvez pessoas falaram para você: dinheiro não dá em árvore. Ei, esquece isso. Pá, olha, você precisa se matar, você precisa de ter Deus, seguir os seus princípios, e você prospera. Amém? Nós vemos isso, irmãos, na vida de José. Eu anotei aqui algo importante para você. Anota isso: prosperidade não é quanto você tem, mas o quanto você está alinhado com a palavra de Deus. Ser um homem ou mulher próspero não tem nada a ver com o que você tem, mas o quanto você está alinhado com a palavra dele. Um homem ou mulher próspero, ele está alinhado com a palavra de Deus. Ele não está desalinhado com a palavra de Deus. Deixa eu ir para algo que aconteceu na nossa vida. Cristo não somente perdoou você do pecado, Ele fez uma troca de natureza. Prosperidade começa com a sua identidade restaurada. Está escrito onde, pastor? Está na Bíblia, vamos ver. 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Diga substituição. Diga substituição. Vem pra cá, Flávio. Fica aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá escrito, ó, que sendo rico, diga rico, diga rico, diga rico. Tem gente que nunca viu isso na Bíblia, que Jesus era rico. Olha aí na sua Bíblia, viu? Está escrito lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de... Para quê, pastor? Por quê, pastor? O que ele queria fazer com isso? Só ficar pobre só? Não. Para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Substituição. Era Jesus, ele estava reinando, riqueza, e você ralando, pobreza, miséria. Aí vem Jesus, e ele fala assim: olha, vamos trocar. Eu sou rico. Rico é aquele que está aqui sentado, né? Sendo servido. Sou rico. Vamos fazer o seguinte: Flávio, vem para cá. Toma o meu lugar. Eu vou tomar o seu lugar. Eu vou tomar o seu lugar. A tua dívida agora é minha. Ei, os teus pecados agora são meus. Ei, a doença agora é minha. Eu vou levar na cruz do Calvário. Ele levou. Ele levou. Ele
substituição, irmão. Não é possível que a gente não entenda isso, irmão. Está escrito a vida inteira isso na Bíblia. Irmão, quando eu olhei esse versículo, fiquei alguns dias lendo esse versículo. Para que até entrar dentro de mim, eu falei, rapaz, não é possível não. Aí falaram para mim um dia, falaram assim, ó, esse versículo aqui é mais ou menos assim. Você pode viajar de avião, quem já viajou de avião, sabe que existem duas classes, a classe econômica e a classe executiva, dentro do avião. Mas o avião, ele sai do mesmo lugar, ele vai para o mesmo destino, ele demora o mesmo tempo. A diferença é dentro do avião, que tem gente que vai no conforto e tem gente que vai na unção do passarinho, né? O banco é bem curtinho assim, é bem para frente, na classe econômica. E passa a mulher lá com carrinho lá, ela passa rápido para você não pegar as coisas. Na classe executiva não, irmãos, a classe executiva é um banco bem espaçoso, que reclina, dá para você dormir, o pessoal passa lá, vê se você está bem cobertinho, oferece um café, oferece um jantar, outro nível, mas os dois saem do mesmo lugar e vão para o mesmo destino. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você pode escolher como você vai chegar no céu. Todos nós vamos sair aqui da terra, vamos sair juntos como igreja, mas você pode decidir como você vai chegar lá. Você vai chegar lá e falar assim, a pior coisa do mundo, não do mundo mais, né, da eternidade sua, vai ser você chegar lá no céu e falar assim, Senhor, cheguei, ufa, rapaz, glórias a ti, viu? Mas deixa eu falar, Senhor, que vida sofrida, viu? Canseira, rapaz, eu sofri demais, Jesus, para que tudo isso? Aí Jesus vai falar assim, você sofreu por quê? Sofreu porque você quis, falta de conhecimento, meu filho, porque eu tomei isso, a pobreza, a miséria de você. Olha o que está escrito aí em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo número 24, pessoal da mídia aí, 2 Pedro 2, 24, olha o que está escrito ainda, além da prosperidade, além da riqueza, ele ainda fez isso aqui, ó, aleluia, glória a Deus. Eu não me lembro se é 1 Pedro ou 2 Pedro. Isso, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo número 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para quê? Para a justiça. Por suas chagas fosse o quê? Sarados, curados. Ele nos curou. Ele pegou no madeiro e levou a doença. Ou seja, nos deu a condição, diga condição. Diga condição. Diga condição. Diga para prosperar, para andar em saúde e para ser salvo. Ele nos deu a condição, irmãos. Substituição, ele substituiu, tomou o nosso lugar, pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos estar assentados à direita de Deus, em Cristo Jesus. É na cadeira de Jesus que a gente está. Aleluia. Agora, pastor, isso aí é para quem? É para quem crê. É só para quem crê, amém? Obrigado, Flávio. Amém. Você pode levar para ali. O pessoal pode preparar lá para trazer para mim, por favor? Porque, irmãos, às vezes as pessoas não entendem que Jesus deu a condição. Nós estamos aqui, irmãos, aqui em Surubim, e aqui dentro do templo, está um calor arretado, né? Sim ou não? Está um calor arretado aqui dentro. Mas esse aqui é o clima de Surubim. Essa aqui é a condição climática que a gente tem naturalmente. Diga naturalmente. Mas quantos aqui sabem que Deus é um Deus sobrenatural? Quantos aqui sabem que Deus é um Deus que dá condição? Amém? E deixa eu falar uma coisa para você. E se tivesse ar-condicionado aqui na igreja? Teria uma condição diferente, sim ou não? A temperatura seria diferente, sim ou não? Mas em Surubim seria a mesma coisa, mas aqui dentro seria diferente. Porque tem algo que está condicionando. Jesus está condicionando a tua vida para crescer, para prosperar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai crescer, você vai prosperar. E deixa eu falar uma coisa para você. O ar está chegando, o ar está chegando, o ar está chegando, o ar está chegando, o ar está chegando. Bota aqui, isso. Vai botar aí. Arreia isso, menino. Aleluias. Aleluias. Bota aí. Aqui não é aquela igreja da prancha. Mas aqui é a igreja que, deixa eu falar uma coisa para você, do ar-condicionado. Amém? Meu filho, desperta para isso. Lembra aqueles dias que a gente ficava
Em nome de Jesus eu creio. Eu estou vendo o ar. Hoje eu estou com frio. Ei, gerando o quê? Visão. Talvez você estava gerando dentro de você, mas eu estava gerando dentro de mim. E a gente gerando visão dentro de mim. Eu já vejo isso aqui com ar. Eu já vejo isso aqui gelado. Eu já vejo. Irmãos, provisão segue o quê? Visão. Não é possível que você não aprenda com exemplo prático, vivendo isso aqui na igreja, irmãos. Nós mostramos a fé, irmãos, de forma clara. Mostramos como que fé funciona e como funciona. É só colocar em prática, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o primeiro. Ei, mas tá chegando mais. Tá chegando mais. Tá chegando mais. Tá chegando mais. E você pode ser um financiador disso, irmãos. Você pode participar disso. E deve fazer isso. Você deve crer, gera visão dentro de você. Um ar-condicionado aqui da igreja é meu, eu vou dar. Em nome de Jesus é meu. Gera visão. Porque se você gerar visão, o recurso vem. A provisão vem. Por quê, irmãos? Porque recurso segue visão. Quando você gerar a visão dentro de você, quando você alinhar dentro de você, do lado de fora, o recurso, as finanças, a prosperidade, vai encontrar o caminho para te achar. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas falam de prosperidade do lado de fora, mas elas estão confusas dentro, estão sem endereço. Vou dar um exemplo para você. Se eu quiser mandar um WhatsApp para você e eu não tenho o seu número, como é que vai chegar a mensagem para você? Não chega, irmão. Mas quando você estabelece dentro de você que você é um homem ou uma mulher próspera, que você é filho de Deus, ei, o endereço está estabelecido. Deixa eu falar uma coisa para você. A prosperidade que lute, mas ela vai encontrar o seu endereço. Ela vai encontrar a sua casa, vai encontrar a sua empresa, vai encontrar a sua família. Eu sou curado de mim. Ei, a cura vai começar a procurar você. Eu sou sarado. Estabeleça, irmãos. Estabeleça dentro de você, irmão. E as coisas vão começar a chegar. Vai começar a acontecer. Irmão, se acontece aqui na igreja, irmãos, com a gente, acontece com você também. Nós não somos melhores que você. Se prepare, irmãos. Vai chegar dia que você vai falar assim: pastor, aumenta aí o volume do ar, porque está muito frio, pastor. Aí eu vou falar para você assim: compra um casaco. Vou botar mais gelado, compra um casaco, venha de casaco. Venha de cachecol, assim, o pessoal vai falar assim: você está indo para onde? Estou indo para a minha igreja. O pessoal vai olhar assim e falar: oxe, e a tua igreja lá em Nova York? Não, é porque lá é frio, é gelado lá, bem friozinho. Vocês estão no calor aqui fora, mas lá é bom, o clima é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar, irmãos, nós chegou esse ar. E nós celebramos essas doações que estão chegando. E deixa eu falar uma coisa para você: vai chegar muito mais coisas, irmãos. Se prepare que esse ano a gente vai construir essa parte da frente, onde vai ter o departamento infantil, a igreja de crianças, mais 4 salas. Vai ser construída a bateria de banheiros feminino e masculino desse lado, mais outras salas desse lado. Por quê, pastor? Visão. Tem um projeto, você senta ali na cadeira e fica lá assistindo o projeto ali, ó, passando. Gera visão. Agora, nós ensinamos você que chega aqui na igreja. Vai chegar na tua casa também quando você fizer isso. Vai chegar na tua vida também. Vai chegar na tua empresa também. Ei, vai chegar no teu corpo físico também. Vai chegar no teu ministério também. Ei, vai chegar. É só chegar dentro. Quantos aqui já tem dentro? Já chegou dentro, já chegou. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, pode tirar aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé primeiro, vamos orar e vamos agradecer. Amém. Vou agradecer por esse e pelos demais que estão chegando. Você pode estar em